Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Invadimos, literalmente, a sua residência para trazer aquele bate-papo descontraído, uma boa informação e também aquelas dicas, né? Bora que começamos o Na Laje. E a nossa convidada se chama Renata Marques, personal, preparadora de jogadores de futebol. Você que é um perna de pau, você que é um jogador de seleção brasileira, você que é um jogador ou jogadora de clube, ou também de churrasco, da resenha, precisa se preparar. E a mulher está aqui para preparar você a se tornar um jogador e dar aquele passe refinado. Antes de chamar ela, eu sei que tu tá aí, Giba. Alô, Giba, paizão. Está assistindo o programa que o senhor não perde um programa. Giba, vou mandar rodar a vinheta. O Raí tá dormindo. Já já a gente já volta. A gente volta com o nosso bate-papo. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Renata Marques, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa, falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho das preparações, quem você já preparou, e de tudo um pouco. Bora? Bora! É isso aí. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, para mim é muito especial estar aqui, principalmente para falar de uma paixão nacional, que é o futebol, falar da minha trajetória e fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Vambora pra cima então, Renata. Fala, essas perguntas aqui, elas são idealizadas pelo Edson Pipoca. Alô, Edson Pipoca! Tá esparramado aí no sofá dele, tá na piscina dele. Olha que a gente tá num cenário totalmente diferente, Renata. Aqui nós estamos na parte gourmet do Na Laje, porque a gente fica lá em cima, mas por conta das situações climáticas, né, para não atrapalhar a nossa gravação, que a gente não pode deixar de gravar, e a gente está aqui gravando para poder trazer as dicas, trazer uma boa informação para os nossos telespectadores, os telespectadores que acompanham na ISTV, a TV do Povo. Então a gente está aqui, num cenário totalmente diferente, trazendo aquela boa informação e dica. Renata, fala da tua formação e dos cursos pós-faculdade. Vamos lá, então. Eu me formei aqui em Santos, na Unifesp, da Baixada Santista. Eu fui da terceira turma, cheguei aqui ainda, a Unifesp estava desbravando, né? Não tinha nenhuma turma formada ainda, então eu sempre sonhei em fazer faculdade federal, porque eu sempre acreditei que a faculdade pública, não que a faculdade particular não seja legal, mas eu sempre acreditei que a faculdade pública tinha mais portas, vamos dizer assim, né? Tanto que eu vim para cá para fazer o cursinho, que eu sou do Paraná, para poder passar na faculdade federal, que era o meu sonho. Então eu fiz a Unifesp, me formei, sempre sonhei em trabalhar com futebol, mas assim que me formei não trabalhei com futebol. Não tive já essa oportunidade de cara, né? Então a oportunidade que apareceu para mim foi numa academia só para mulheres, então foi meu primeiro emprego. Uma academia só para mulheres. Trabalhei por 3 anos direto, né, preparando a mulherada. E aí, então, surgiu a oportunidade, né, de começar a trabalhar com futebol. Assim que surgiu a oportunidade, eu já comecei a fazer cursos, né, de preparação física. Só que, antigamente, eu me formei em 2011, os cursos eram todos presenciais, você tinha que viajar. Na pandemia, abriu um leque de oportunidades de cursos online, né? Onde você não precisa sair da sua casa para fazer um curso, né, específico. Então, eu comecei a fazer cursos, né? Quando eu comecei a trabalhar em 2014, já busquei formações específicas voltadas para o futebol. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Itália de futebol, na Escola Europeia de Futebol. Foi muito legal lá no Roma. Inclusive com professores italianos, tinha tradução simultânea, a gente conheceu toda a estrutura do Roma. Foi, assim, para mim o curso top 1 que eu fiz de futebol, né? Pela vivência, por estar no país europeu, porque você conhece bastante, né? A gente fala muito do sonho que o atleta tem de jogar na Europa, sem entender de fato o que tem na Europa, né? Além da vitrine. Então,
lá para mim foi um divisor de águas. Conhecer um pouco de como que eles pensam o futebol, não na parte do campo só, na preparação física, né, no cuidado com o atleta. Também tive a oportunidade de fazer a licença da CBF, né? A CBF começou a profissionalizar os treinadores, preparadores físicos, e venho sempre procurando me atualizar, né? Fazendo cursos da área, para poder sempre oferecer o melhor, né? O futebol evoluiu muito fisicamente, tecnologicamente, tecnicamente. Isso. Então a gente precisa estar sempre ali alinhado, né? O que se fazia 10 anos atrás, por exemplo, já não se faz hoje, né? Hoje já as coisas vão mudando, então a gente tem que estar ali sempre acompanhando, né? Show de bola. Então, do Paraná para Santos e de Santos para a Europa. Renata, como que surgiu na tua vida, na tua mente, de vir parar aqui nessa cidade de Santos? Falar assim, cara, eu vou para Santos, sair do Paraná, do sul do país, né, para vir aqui para o nosso Sudeste, né? Sim. Como é que surgiu? Você já pretendia, já tinha esse sonho? O que tu imaginava, o que passava na cabeça de Renata lá atrás? Então, Santos, na verdade, sempre teve meu coração, né? Meu avô é imigrante português, ele chegou aqui em Santos, e aí ele desembarcou em Santos com o irmão, né? E aí vieram buscar uma vida, vieram de Portugal, então meu irmão dele ficou aqui e ele foi, né, desbravando aí até chegar lá em Ponta Grossa, conhecer minha avó, formar sua família e ficar por lá. Mas sempre teve esse vínculo, né? Então sempre vinha para cá visitar o irmão, aí os filhos, né, minha mãe sempre vinha para cá visitar. O padrinho da minha mãe, né, o irmão dele acabou falecendo quando acho que eu nem tinha nascido ainda. E aí minha mãe também criou o hábito, né, de sempre vir para cá nas férias e trazer nós. Então eu desde pequena venho passar férias aqui. E aí eu sempre falava para ela, eu ia embora chorando daqui. Eu passava a Ponte Pêncil ali chorando. Eu falava, ai mãe, queria tanto morar aqui, gosto muito daqui. E aí quando eu descobri que tinha faculdade, né, de educação física aqui, eu falei, agora é a minha oportunidade. Que da hora. Eu vou lá, porque na minha cidade tem, né, a UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa também, que tem um campus maravilhoso de educação física. Mas assim, eu já tinha essa, né, com o Santos também, eu já acompanhava futebol desde novinha, então eu sou da época aí de 7 pedaladas, então a gente vai se apaixonando, né? E aí eu vim fazer o cursinho para poder prestar a faculdade, porque antes não era Enem, né? Era VUNESP. Eu vim antes para me preparar, morei 6 meses, consegui entrar na faculdade e aí realizei meu sonho, que eu sempre falava, isso que a gente tem que acreditar no sonho e trabalhar também, né? Então sempre tive eu quero morar aqui, para mim é a cidade perfeita. E o bacana é que a Renata também é torcedora do Santos Futebol Clube, né? Sim. Gosta do Santos Futebol Clube, quando tem oportunidade ela está lá na Vila Belmiro, no meio da torcida, no meio da galera, no meio do corredor. Quem é santista vai saber o que a gente tá falando aqui, né? O corredor de fogo, né? Sim. É muito emocionante, só que tu perde uma camisa. Vira e mexe, tu perde uma camisa. Eu já perdi uma camisa nova, eu fiquei chateado no momento, mas depois o Santos ganhou mesmo, aí a gente já sai tudo alegre, né? E a Renata, eu acho que também perdeu uma camisa, né? A gente perde uma camisa, começa os foguetes, né? Aquelas chamas dos sinalizadores e tudo mais, começa a pingar e pinga na pessoa que tá com... Na frente. Na frente, tá atrás, é uma bagunça, uma alegria enorme aquele corredor de fogo do Santos Futebol Clube. E a Renata participa, não é isso, Renata? Eu sou participa, sempre tá ali apaixonada. antenada. Renata, futebol ainda é machista. Como é ser preparadora? Há muito conflito ou não? Quando eu comecei, eu ainda não tinha essa noção de que realmente seria machista ou não, né? Porque eu só queria trabalhar com futebol, então não me pegava muito nisso. Quando eu tive o meu primeiro atleta, eu lembro que a mãe dele que me contratou, Gustavo, e na época ele jogava aqui em Santos, agora não lembro, mas jogava escolinha, competia. E ela chamou os outros pais, falou, meu filho começou a se preparar com uma personal, vocês não querem também? Aí os pais, não, pra que isso? Não precisa disso. E aí o Gustavo, da geração dele, foi o único atleta que
Não, eu nem falo que não foi por conta de mim, mas eu digo, às vezes uma preparação, né, ideal no momento certo te leva a lugares maiores. Sim. E o machismo hoje, assim, eu fui procurar entender de onde que vem, né? A mulher foi proibida de jogar futebol no Brasil por quase 40 anos. Ela, em 1941 até 1979, se eu não me engano. E aí depois ela foi permitida e em 1983 só que ela começou, né, a se desenvolver mais o futebol feminino no Brasil. Tanto que a primeira Copa do Mundo feminina foi em 91. Né? Então, assim, nessa época o Brasil já era tricampeão do mundo. Então, você vê que a gente começou muito depois. Eu acho que é um pouco injusto a gente comparar, assim, os dois. Né? A gente não tem que comparar o masculino com o feminino, a gente tem que comparar a mulher com a mulher. Sim. Né? E abrir portas para a mulher hoje assim, você tem que sofrer um pouquinho, né? Eu sinto que eu tenho que provar um pouco mais antes de alguém confiar em mim. Então, eu já sofri muito machismo, hoje ainda sofro um pouco, assim, mas, assim, a gente vai aprendendo a lidar, né? Porque às vezes não tem a ver com você, às vezes tem a ver mais com o outro do que com você, né? Então, a gente começou a ver mulheres, por exemplo, a Leila, presidente de um clube, né, de um grande clube no Brasil, a única mulher. Se começa a ver mulheres em comissões técnicas de clubes. Então, assim, aos poucos a mulher está começando a entender que ela também pode estar ali e os homens também entender que a mulher tem muito a acrescentar dentro, né, de uma equipe, no futebol feminino também. Eu acho que é uma briga assim que a gente tem muito forte, porque às vezes a mulher se sente incapaz, né? Por exemplo, muitas vezes eu já estava dando aula lá no campo, porque eu dou aula e é ao ar livre, né? Passa ali a ciclovia. Já passaram de bicicleta gritando, você treina com mulher, que vergonha, vai tomar vergonha na sua cara. Então, assim, várias coisas assim que acontecem. Machista, né? Aquelas... Comentários. A gente vê agora recente, o treinador do Internacional também fez um comentário falando que não é para jogar como mulher, né? Então, assim, o pessoal às vezes acaba colocando a mulher numa situação que, na verdade, não é essa, né? A gente não quer nem ser melhor ou pior. Eu acho que esse é o problema. A gente quer apenas ter a oportunidade de fazer, sofre, né? duas pessoas, né? Sofre a mulher que está treinando e o jovem, o homem, né? Porque sempre tem esse preconceito. E o homem que está sendo treinado. Sim. Isso acontece direto comigo, Renata. Então, assim, a Dadá é minha personal lá na academia. Eu posto, às vezes, com ela e falo, esse treino feminino, né? Mó chato, né? Sim. Esse treino feminino teu aí, Lincoln, tá fazendo fisioterapia? Começa aquelas picuinhas. Não, pô, a Dadá, ela é que nem um homem, né? Ela é igual o mesmo treino que ela dá pra mim, é o mesmo treino que um homem possa tá me dando também. E vice-versa também com a Renata. Renata também, faço treino lá com a Renata extra-campo. E vira e mexe, eu tô lá batendo uma bola e tem um comentarinho no Stories, né? Poxa, esse treino feminino. Então, as pessoas têm que entender e parar com isso, né? Sim. Porque a mulher não é... A gente já quebrou esse paradigma, né? De a mulher ficar só dentro de casa, a mulher ficar só pilotando o fogão. A mulher tem que estar em todos os locais, né? Onde ela se sentir bem, ela tem que estar. E você se sentiu bem de estar num meio machista, quase 100% machista, porque nós não tínhamos... Foi liberar em uma Copa do Mundo em 93, né? 93. Olha o retrocesso, né? A gente perdeu muito tempo. Sim. Quantas jovens, quantas mulheres já não poderiam estar despontando financeiramente, tendo sua profissão? Quantas mulheres, né? Perdemos esse tempo todo, né? Sim. E a gente vê, até hoje, aquele preconceito quando tem uma árbitra, né? Uma juíza apitando, aquelas gracinhas, aquelas picuinhas, né? Até mesmo dos próprios jogadores, de não respeitar a bandeirinha. Então, ela tem que parar com isso. Ela tem que estar em qualquer lugar. Tem a narração, agora tem narração de mulheres. É bacana. Cara, a mulher precisa estar em qualquer local, na onde ela se achar que está bem ou não. A Renata se sente bem, ela ama o que faz, por que não? Bora fazer um trabalho de qualidade, é o qual você vem fazendo. E a Renata tem uma responsabilidade muito grande na vida do Gustavo Medina. Foi o primeiro atleta que ela preparou, não foi isso? Foi isso. Como foi?
O Gustavo chegou para mim, né? Eu, inclusive, Primeira trabalhava... experiência, né? Primeira experiência. Academia só para mulheres, a mãe dele O treinava Gustavo comigo. foi o cobaia ou não? O Gustavo, sempre tem, né? O Gustavo, primeiro brincadeiras cobaia. à parte. Aí você vai assistir o programa aí, vai processar o link aí, não. O cobaia que a gente fala assim, é o primeiro que acreditou. Mas eu acho que não foi nem você, foi sua mãe. Que acreditou. Ele era adolescente, né? 14 anos e ela... eu acho que meu filho precisa fazer alguma coisa. Meu filho precisa fazer alguma coisa a mais... que eu acho que ele precisa correr. Ela fala, nós somos muito Soltar amigas. o músculo. Somos muito amigas. Inclusive, fui madrinha de casamento dele, né? Que legal. Agora, Criou um vínculo. Criamos um vínculo, família. Então, a gente sempre, quando fala sobre essa história, eu precisava que esse menino corresse. Esse menino tem que correr. Não sei como. E assim, 2014, ainda não tinha, assim, personal de atletas bombando, né? Não tinha essa preocupação. Acho que hoje a molecada tem mais essa preocupação, né? De se preparar. Antes, 10 anos atrás, não tinha tanto, né? Não tinha, não. A internet também nem era tanto para você mostrar. E aí ela chegou, meu filho, aí chegou ele. Eu falei, eu queria trabalhar com futebol também. Ela, então, bora começar. E comecei a fazer o trabalho com ele. Gustavo, né, se preparou, se desenvolveu. Teve a oportunidade de jogar no Avaí, nas categorias, se eu não me engano, agora é sub-15. Depois ele foi para a Ferroviária, que é onde ele está até hoje, né? Se desenvolveu lá nas categorias de base. Hoje é um atleta profissional da Ferroviária. Inclusive, foi o zagueiro destaque, né, do acesso para a Série B de 23 para 24 da Ferroviária. E aí eu fico muito feliz, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Chegam muitos atletas e você sabe que não são todos. Aliás, pouquíssimos vão virar, né? A estatística não mente, né? Quando chegam os atletas na categoria sub-15, sub-17, vai afunilando até você realmente se tornar um profissional. É muito difícil. Então, ele, para mim, assim, já foi uma grande vitória. A gente, quando eu comecei a trabalhar, ansiava algumas coisas, né, como preparador. E uma delas era preparar um atleta que se tornasse profissional num clube e que vivesse do futebol, né, que também é muito difícil. Hoje tem atletas que não conseguem viver só do futebol, né? Sim. Que os clubes... Tem muitos clubes tem clubes que param também, né? Que param, que não conseguem pagar, né, um salário bom. Inclusive, 5% só dos atletas do Brasil ganham acima de R$5.000. Né? Então, você vê que o outro lado do futebol também não é mil maravilhas, né? Não. É muito difícil você se tornar um atleta profissional. Então, ele, para mim, foi assim, né? A gente, até semana passada ele estava de férias, a gente estava junto, a gente sempre se fala. Quando ele está aqui, a gente faz uns treinamentos. Então, assim, foi né, assim, poxa, deu certo, né? Que alegria, esse trabalho vingou, vamos dizer assim. E o engraçado disso tudo, que a Renata precisa avaliar e falar se o cara segue ou não segue, né? Como a Renata tem que analisar o jogador e falar, puxa, isso aí não vai dar não. Sim. Esse não vai. Como é que a Renata vai falar para a mãe, para o empresário que trouxe a pérola, né? Pô, Sim. tô aqui com um diamante aqui, vamos lapidar. E quem vai ter que mexer nesse diamante Sim. é a Renata. Então ela tá ali entre a cruz e a espada. Porque ela tem que também falar pra pessoa, vai ser honesta. Ela é honesta pra falar assim, ó, vem pra cá que eu vou te explicar. Vai ser um pouco difícil, não vai ser tão fácil. Ele bate assim na bola, ele bate bem, mas só que ela bem falou aqui na pergunta, na resposta anterior. Ela falou assim, nem sempre todos vão dar certo, vão vingar. Sim. Quis o destino de o Gustavo vingar, o primeiro dela, e vingar, tá lá, já é profissional e tudo mais, vingou. Mas tem um outro que passou por ela e também A maioria, vingou. né? Não vai fazer mágica também, né? É... Não tem como fazer mágica. O cara não tem um gingado, não tem aquela vontade. Tem todos os fatores que precisam para contribuir para que ele se torne um atleta. Sim. E a Renata precisa ser essa pessoa negativa e a pessoa positiva. Exatamente. Não é isso? É isso. E é difícil, porque quando eu comecei com ele, eu também não entendia muito, né? Então era novo para ele e para mim. Eu fui descobrindo, né, todo o caminho de como que é. A gente, como eu falo, quando a gente está por fora, a gente vê de uma forma a formação do atleta.
e tudo que precisa. Quando você está dentro, aí você percebe que são muitas outras camadas, né? Não basta também somente jogar bola, tem que estar com pessoas em volta que também acreditam naquele sonho, né? Também tem que ter pessoas que acreditam, mas que também não acreditam mais do que, né? Sim. Então, assim, são muitas coisas, né? Eu brinco com a Sônia, que é a mãe dele, que a gente fez até um MBA, o Gustavo é o nosso MBA. Com ele a gente aprendeu, não tudo, porque o aprendizado é constante, mas com ele a gente aprendeu muito, né? Muitas coisas. Ele não tinha empresário na época também, depois que ele foi né, ter empresário, até porque antes os meninos novos não tinham tanto. Hoje a molecada, a maioria já tem empresário, já tem patrocínio, já tem um monte de coisa, né? Tem até pai empregado, né? Então, você vê aí os 6 joias, anos, né? Já 10 tem, anos de idade. clubes brigando por atletas de 10 anos que você não tem, e é difícil você falar com 10 anos esse vai ou não vai vingar. Não existe hoje um estudo, uma pesquisa que monitore e fale, esse aqui, se joga assim com 10, vai vingar com 20. Não, porque são muitos fatores no futebol, né? É muita persistência, depende muito do atleta, depende muito do clube que ele está também, depende muito da família. E às vezes também, pegando esse teu gancho, às vezes também a família pega um menino, um menino ou uma menina, vamos falar, generalizar tudo, né? Pega com 10 anos, aí quer porque quer que ele se torne um jogador de futebol. Aí o menino vai lá, cara, a menina vai lá, cara, dá o máximo, aí explode. Aí explodiu no tempo errado, né? Que tem aquele momento que tem uma fase da vida do ser humano, né? Tem uma fase da vida que ele vai estar voando. Aí ele se preparou com 10 anos, 12, 13, 15, chegou no 17, 16 bombando. 16, 17 bombando, 18, chegou no 20, mano. Pum! Já era. Desceu. Então, assim, tem que ter esse cuidado, não tem, Renata? Sim. Eu percebo alguns jovens também, precisa ter esse cuidado. Família muito em cima, não, deixa correr, deixa brincar. Acho que o momento mais, posso estar errado aqui, você pode me corrigir, até mesmo para algum recado para os papais, para as mamães, um jovem, uma jovem que estão ingressando para ser jogador de futebol. Não estou falando de situação de Robinho Júnior, de Neymar, Sim. não estou falando dessas estrelas assim que já nasce com esse dom, né? Sim. Esse dom e 100% vai estar sempre na alta, né? Mas um ou outro não vai conseguir estar sempre nessa alta e acaba com a gente perdendo. Porque você pegou, ele sangrou ele ou sangrou ela nos 10 anos, explodiu na hora errada e não profissionalizou. E acontece muito, né? A gente chama de especialização precoce isso. Né? Você transforma a criança ou adolescente em um adulto. E a criança ou o adolescente, eles têm muitas particularidades, já que são deles da idade, né? E também tem essa questão do esporte, né? Às vezes a criança ou adolescente nem sabe se realmente quer ou não isso. E aí o pai com 10 anos, 11 anos, chega, meu filho vai ser jogador. E às vezes você coloca o menino para jogar na escola, no clube, o menino joga o dia inteiro e não consegue se desenvolver de fato no que ele precisa se desenvolver. Né? Já vi muitos atletas que foram estrelas nas categorias de base, sub-15, até seleção brasileira, sub-17, chega lá no 20, que é a idade que é um passo, né? Ali já é o profissional, um passinho do profissional. O sub-20 que o atleta tem que estar explodindo, né? Onde ele vai ter oportunidade, onde o corpo dele vai estar formado, né? Onde ele já vai entender de fato como que funciona o futebol. Não lá no 15. No 15 anos ele tem que estar no processo, né? E às vezes a gente acaba pecando nisso, né? Você bem citou o Robinho Júnior. O Robinho Júnior fez 18 anos. Inclusive essa semana foi aniversário dele. E a gente já espera o quê? De um menino de 17 anos carregue um time inteiro nas costas. É um menino talentoso, realmente, é um menino diferente, realmente, mas é impossível a gente colocar nas costas de um menino de 17 anos um time todo, né? E isso Sim. É uma falha nossa. Quantos atletas você pode perceber, até do Santos, que saíram da base, subiram e hoje estão perdidos aí, não desenrolaram depois, vamos dizer assim, né? Fala um pouquinho sobre o que é o treino extracampo, para ajudar também os nossos telespectadores que têm um sonho de se tornar um jogador ou uma jogadora de futebol. Fala um pouquinho sobre o treino extracampo. O treino extracampo é o programa que eu desenvolvi para preparar atletas de futebol. Né? Inicialmente, a proposta era preparar jovens para fazerem uma peneira e entrarem no clube de futebol, né?
E eu fui moldando esse programa. Hoje eu também atendo atletas que já estão em clubes e querem um treino complementar. Hoje eu tenho a minha consultoria online, que eu preparo atletas fora do país. Então, o treino extracampo é um programa de treinamento para atletas de futebol que querem estar bem fisicamente, independente da idade, né, independente do gênero, e dentro e fora de campo, seja treinos de força na academia, treinos no campo de velocidade, técnico, abrangendo essa parte da preparação física para o futebol. Basicamente, Bacana. essa é a proposta. Bacana demais. E quem faz lá um treinamento lá específico é o Júlio César. O Júlio chegou lá, acho que foi com 100 e poucos quilos. Agora o menino tá Fino, voando. fino, voando, tá batendo qualidade. Olha que ele chegava no futebol da resenha, não conseguia nem chutar a bola, Renata. Você fez milagre ali. Ajudou bastante o jovem Júlio César. E ele agora tá tentando ser empresário, tá tendo novos voos aí, que Deus possa abençoar a vida do Júlio. O Júlio é um menino esforçado, o qual eu conheço há muitos anos, e é um menino trabalhador, então tem um foco e tem objetivo. Isso é fundamental na vida das pessoas. Não é isso, Renata? É isso. Renata, tem um sonho de ser preparadora do Santos Futebol Clube ou não? Um dia? Olha, eu sempre me perguntava, você quer trabalhar em clube? Já tive propostas, né, de clubes de base, mas eu vejo que a minha ideia não é ficar presa num local, né? A minha ideia é exatamente o que eu faço, trabalhar com vários atletas, de vários times, né? Eu não vou falar, não, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Se surgiu a oportunidade, né, e for, né, aquele momento ideal, sim, mas não é algo que eu penso, eu quero isso para minha vida. Eu gosto muito da forma como eu trabalho, de cuidar de forma individual, né, de cada atleta, como eu cuido, né, eu acho que assim eu consigo agregar mais na vida deles e delas também. Ter um contato mais próximo, né? Sim. Um contato mais próximo, saber lidar com as pessoas e dar o segmento correto, né? Já no clube você vai virar uma funcionária, né? Então vai atender de todo jeito, vai atender todos, não que você vá fazer um trabalho menos que melhor do que o que você faz, executa hoje, né, com as pessoas. Não, mas assim, é um pouco mais generalizado, é um pouco mais amplo, né, tudo mais, e fica presa. Deixando aqui um abraço para as pessoas que seguem o nosso programa, que a produção já está aqui no meu ponto eletrônico. Acaba, Lincoln, já acaba aqui, já estourou o teu tempo, e a TV vai cobrar uns royalties a mais. Então, vamos terminar o programa já. Uma pena que é muito rápido, então a gente teria diversos assuntos para falar sobre futebol, sobre a preparação de um atleta, para poder estar ingressando para ser uma jogadora, para ser um jogador de futebol. E aqui a gente está batendo esse papo aqui, descontraído com a nossa personal futebolística, personal Renata Marques. Renata, considerações finais e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Falar de futebol, falar, né, da minha trajetória, de tudo que eu faço, para mim é uma honra, né? Eu vivo 24 horas futebol, eu tô lá, assisto todos os campeonatos, acompanho os atletas, é só agradecer mesmo a oportunidade de poder falar sobre tudo isso. Bacana demais. Pessoal, chegou ao fim de mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui um abraço. Alô, Dona Tereza. A senhora tá aí, né, Dona Tereza? E o Projeto Tantan, como é que tá? Tá andando? Tá de férias? Fala um pouquinho, me chama lá no Zap, lá a senhora anda sumida do Zap, hein? Me chama no Zap, posta aquela fotinha do nosso programa que eu tô mandando um abraço. Dona Tereza, nossa professora lá do Projeto Tantan, da Claudinha Alonso. Um beijo no coração de vocês duas aí. E também, alô Giba, alô Santiago, alô Denis, alô Luquinhas, alô Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Um beijo no seu coração também. Dona Noélia, Padaria Ponto Chique, sempre assistindo o nosso programa. E aquele casal raiz lá do Morro do Pacheco. Lito e Elaine, tô com saudade de vocês, hein? Passa lá no gabinete pra gente bater um papo, tomar um cafezinho e falar um pouco dos projetos futuros para a comunidade do Morro do Pacheco. Um beijo no coração de vocês dois aí, Lito e Elaine. Forte abraço. Pessoal, até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.